Boa tarde mais uma vez, meus queridos ouvintes, internautas. Estamos juntos aqui, refletindo na tarde de hoje, no programa Reflexões à Luz do Espiritismo, do MAP, Movimento de Amor ao Próximo, que você pode ter acesso pela nossa querida e parceira Rádio Rio de Janeiro, também pelo www.map.org.br, onde você vai encontrar o link, o caminho para o nosso Facebook_MAP Oficial, e também nos nossos canais, a MAP TV no YouTube, nosso canal do YouTube, e a web rádio map.org, também é uma rádio que vocês vão estar acessando. Logicamente, peço um pouco a compreensão de vocês, a gente está em implementação e desenvolvendo exatamente essas ferramentas de transmissão de conteúdo, levando o amor em movimento cada vez mais próximo a vocês. Hoje a nossa equipe, no primeiro bloco, montada com Sérgio Loureiro, Jaqueline Hollenberg e eu, e agora o time completo em campo com a nossa querida irmã Glória Ribeiro. Seja bem-vinda, Glorinha. Obrigada. Mais uma vez, boa tarde. Eu acabei o primeiro bloco falando da importância da família, né, nessa modernidade que temos hoje, diferentes tipos de família, mas a importância da unidade familiar. Não importa qual a família, mas os membros daquela família estarem unidos, fortes, um ajudando o outro, não julgando, pré-julgando, mas sim o quê? Alimentando o amor entre eles. E a outra palavra, o amor, que é o trabalho que tem que começar dentro da nossa família para poder o quê? Contagiar e levar essa energia positiva em forma de doação para os nossos semelhantes, sendo o amor a maior das caridades que a gente pode fazer pelo nosso irmão, pelo nosso semelhante. E o principal, não é algo material, não é algo que custe o nosso valor monetário, então não precisa você ser rico ou pobre para poder fazer, precisa sim querer fazer. Vamos lá então, pessoal? A doação, para mim, eu posso dizer que é uma energia de amor. Por que uma energia de amor? Porque até quando você doa algo material, seja a comida, o cobertor, junto com isso vai a energia de amor. Vai essa energia de estar doando um amor por aquele ser, ou dizendo para ele, tô com você, não tenha medo, a gente está junto, vamos junto nessa caminhada. Então, é energia, é pura energia. E conforme ela coloca aí no texto, a gente precisa não só quando a gente não emite palavra nenhuma, mas quando a gente emite palavra também, prestar atenção para as palavras que a gente diz, as pessoas que chegam até nós. Muitas vezes a gente não percebe porque a pessoa não chega a pedir uma ajuda ou fazer aquilo, não, me ajuda. A pessoa chega conversando como quem não quer nada. E se a gente não tiver paciente, disponível, percebendo aquilo que está acontecendo, muitas vezes a gente pode colocar uma palavra que de repente até nem nada demais, mas para aquele outro que já está tão sensível, se sentir mal. Então as palavras, elas ficam no ar. É muito importante que a gente possa estar medindo a palavra que a gente leva ao outro. Para quem quiser se aprofundar um pouco nisso, sobre a palavra que a gente fala, do exemplo, né? Em Missionários da Luz, André Luiz coloca isso, se eu não me engano, capítulo 8. Ele se surpreende numa sessão, né? Então, que tinha o doutrinador, na hora que ele está falando com propriedade, ele começa a se transformar em luz do que ele está falando, né? Então aí veio logo o socorro para explicar a admiração dele, né? Então, por como aquele doutrinador ele já era, né? Ele já tinha uma bagagem espiritual muito grande, o que ele estava falando era com amor, né? Ele conseguia, dentro do que ele estava falando, da palavra, ainda ia essa força magnética, né? Essa energia, de tal forma que era imbatível. Da hora que chegava lá, entendeu? O outro sentia aquilo,
Não só pelo excesso do carinho, mas pelo amor que ele irradiava junto. É energia. É energia. E ele sentia e era imbatível, porque todo mundo começava a se sentir bem, né? Todo mundo começava a escutar e realmente ter a certeza do que ele estava falando era correto, né? Era com carinho, não era apenas uma palavra ao vento, né? Era uma palavra que tinha propriedade, né? E isso a gente lembra da questão do exemplo, né? A gente está falando da palavra, mas o exemplo, nossos atos também são muito importantes. Porque por mais que aquele seu familiar possa estar contrário a você, porque a gente não sabe o que ele foi na outra vida nossa, mas os seus exemplos vão ficar para ele. Basta prestar atenção quando você conversa, quando ele vai na casa de alguém. Ah, fulano é assim, faz assado, faz assado, faz assado. Você fala, aqui em casa ele é diferente. Mas você pode perceber que tem o dedo dos seus exemplos quando você fala e quando você diz. Então é muito importante a questão do exemplo que a gente dá. É muito importante o que a gente vive. É muito importante porque por mais que seja difícil a gente verificar aquilo naqueles que a gente ama, aqueles que estão mais colados com a gente, vai ficar essa semente lá dentro. Se ela já não está. Sim. Sabe o que acontece? A gente quer tudo para ontem. Mas eu me lembro uma vez que eu trabalhava na evangelização e aí eu passei com uma criança no médico espiritual. A criança era terrível. Aí o médico espiritual falou assim, minha filha, isso aí que você está falando, fazendo, ensinando, só vai começar a germinar daqui a 5 reencarnações. Aí eu saí me sentindo nada de coisa nenhuma. Depois falei, o quê? Eu vou trabalhar daqui a 5 reencarnações, quando a gente se encontrar de novo, pelo menos já plantei alguma coisa e já está nascendo. Agora, Francisco, eu achei interessante você falar dos recursos amoedados, porque na atual situação que nós estamos mais necessitados é das coisas que não tem preço. Isso. Um ouvido para ouvir, uma paciência, né? E aí o parente, porque quando a gente está no centro, é muito fácil, né? No outro dia falaram assim, Glória, você é ótima. Eu falei, claro que eu sou, não moro com você. Tem, entendeu? Então tudo é muito fácil. Mas quando a gente convive, é muito difícil, porque ninguém tem mais ponto de vista, só tem ponto de honra. Então ninguém quer calar. E eu tenho falado muito com as pessoas assim, você está vestindo laranja? Aí a pessoa não entende nada. Eu falo, não, porque quem aceita lixo é da Conlurb. Você trabalha na Conlurb? Então as pessoas estão insatisfeitas. E na nossa família, pior ainda, porque a gente se mostra como é. Então estão insatisfeitas e despejam todo o lixo que tem dentro em cima da gente. Cabe a gente aceitar ou não. Então as pessoas estão muito juntas, mas completamente sozinhas. Ninguém quer conversar. Quando é o seu parente, eu me lembro do meu pai, ele contava pela 1000ª vez como é que ele tinha entrado no serviço público, que aquilo era uma honra, e eu falava para ele, é mesmo, como se fosse a primeira, né? Então a gente não tem paciência para ouvir. Minha mãe fica repetindo a mesma coisa, e eu vou repetir também quando eu ficar velha. Esse é o processo de todo mundo. Como é que eu quero não ter paciência se isso acontece com todo mundo? Vai desgastando, não é? Então, a família é onde a gente tem que fazer a maior doação. Eu me lembro que, quando eu me tornei espírita, uma senhora lá no interior de Minas Gerais falou para mim assim, minha filha, Deus é tão bom, tão sábio e tão justo, que faz nascer numa mesma família inimigos do passado, para que juntos possam aprender a lei de amor. Falei, meu Deus, então é isso que eu estou fazendo ali? Então vamos começar a fechar a boca, dar um sorriso como se a gente fosse retardado e não entendeu nada que aquelas pessoas estão falando, entendeu?
a gente vai desarmando, 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 e é como o Sérgio colocou. Com esse exemplo no meu caso, né, de retardamento, eu dava assim um sorrisinho como se eu não estivesse entendendo Cara nada. de paisagem. Cara de paisagem, retardada da Silva. E foi assim que eu fui conquistando meus inimigos do passado. Nós somos 6 irmãs e hoje nos damos, nos reunimos. Graças a Deus, a doação de cada uma está sendo feita para uma suportar a outra, para uma ajudar a outra. Então não adianta eu estar no centro se eu não faço isso com a minha família, né? Voltamos então à palavra família, né? E a gente vê muito a palavra família e se lembra logo quando você fala de família de pai, mãe, filhos, né? Mas é muito mais do que isso. Quando você vai pegar uma definição de palavra pura e simples, lógico, você pode ter a ancestralidade ligada, mas é um linguajar de pessoas vivendo em conjunto sob o mesmo teto, por exemplo. Ou durante um período em busca de um objetivo comum. A gente vê isso, somos do país do futebol, a gente vê muito, né? Quando o Brasil foi campeão em 70, né? A família de craques da década de 70, depois a família de 82 e 86. Temos a última versão, a família do Felipe Scolari, quando o Brasil foi campeão do mundo, como o Felipão sendo um paizão, né? Então a família é um termo muito amplo e ela bota isso aqui no texto. Mas o mais importante que ela bota, que é o nosso primeiro laboratório, onde a gente vai exercitar a prática do bem através da ferramenta do amor, que não custa nada. Aonde você vai fazer a doação daquilo que todos nós, não é? Aí entra aquilo que a gente falou no primeiro bloco. Todos precisamos ser caridosos e precisamos de caridade. A caridade é algo que você joga junto. Não sou melhor que... Eu faço a caridade, então eu sou melhor que você. Não. Quando eu faço a caridade é porque eu também preciso da caridade. É uma via de mão dupla, aonde eu faço bem sem ver a quem, porque eu também preciso do bem. Mas não é um toma lá da cá. Eu não vou fazer aquilo ali doando algo que eu não tenho, esperando angariar alguma coisa em troca. E não é isso que se espera. O que a espiritualidade quer, os mentores, ou aqueles que não acreditam em espiritualidade, aqueles seres mais avançados. E aí, aquele que não acredita em nada, só na parte terrena, é só olhar na humanidade os exemplos inúmeros de pessoas físicas que fizeram bem, fizeram a caridade, através do exercício no núcleo familiar, levando a essa explosão de amor para toda a humanidade. Então, a gente vai desenvolvendo, o tema é inebriante, participe com a gente, dê seu comentário, dê seu like, vai lá no Facebook, vai na Web TV, no canal da MAP TV, assista, curta, que a gente vai estar sempre refletindo juntos, esse programa vai estar sempre disponibilizado, seja ao vivo, seja nos nossos canais, e é sempre uma ferramenta de reflexão. Essa questão aí da família, eu acho assim bem bacana e importante, como a Glorinha falou, que adianta a gente ir para vários lugares ajudar milhares de pessoas se em casa a gente não é caridoso. Se em casa a gente não tem paciência, se em casa a gente acha que não tem nada para fazer, porque todo mundo já sabe tudo, a gente fala aquilo todo dia. Tem nada para aprender mais. Jesus, Deus é tão magnânimo que ele, né, enviou Jesus traz pra gente vários ensinamentos, amar o seu irmão, né, ajudar o próximo. E quando que o primeiro a ajudar a aprender somos nós. Em qualquer situação, se a gente for parar para pensar, primeiro somos nós. Em casa, por exemplo, né, a gente sabe que na maior parte das vezes não é fácil ajudar em casa. Não é fácil. Por isso é que muita gente não ajuda em casa e vai ajudar em outro lugar. Porque no outro lugar a pessoa acha que é muito mais fácil do que em casa, e realmente é.
Porque o emocional não é como o emocional em casa. As cobranças não são como as cobranças em casa. Jaqueline, é porque também em casa todo mundo sabe quem nós somos. Também. E no centro você fala, meu irmão, tenha paciência, ele não está te vendo em casa sem paciência. Mas se você em casa falar, tenha paciência, ele vai, como você está falando isso para mim se você não tem? Em casa, você não escolhe estar. Quando você vai para algum lugar, você escolhe o dia que você vai. Então, há toda uma preparação, né? E no meio disso tudo, pegando um pouco do que a Glorinha falou, que é o saber calar, eu vejo como um aprendizado importantíssimo. Por quê? Porque o saber calar, ele está ligado a abrir mão da razão. A doação, a caridade, ela está ligada a você abrir mão do ego. Então, para o nível evolutivo que a gente está, é muito difícil para muita gente abrir mão do ego, do eu, como consequência da razão. Por quê? Porque na família, né, onde a gente convive mais, todo mundo quer ter razão daquilo que fala e que coloca. E aí começa, ou seja, ninguém está pedindo ajuda. Abre aspas, fecha aspas, né? Porque na verdade são vários pontos de vista, então ali tem uma autoajuda, uma terapia em grupo, né? Só que ninguém quer abrir mão da razão. Cada um quer o que acha é que é o correto e quer colocar o que acha, e se o outro não acha, o outro está errado porque não acha, porque vê de outra forma, e assim vai. Então, o saber calar, na maior parte das vezes, dependendo do resultado que aquilo ali vai gerar, é importantíssimo. Não é o saber calar voltado para a omissão, não. Muitas vezes você pode, com uma palavra, com um olhar, com um abraço, com carinho, mostrar para o outro que você não está concordando com ele. Né? Com o próprio filho, mas que você sabe que você não vai adiantar você não abrir mão da razão ali. E para a gente que entende bem qual é o plano reencarnatório, a gente sabe que na família, como a Glorinha falou, né, é onde a gente tem os nossos... Ali que nós vamos trabalhar realmente nossos traços. São os inimigos, são amigos que vão nos ajudar, tá todo mundo junto ali, né? E às vezes é bom a gente perguntar por que estão fazendo isso, não é? Eu já escutei resposta tipo assim, eu faço isso porque com você eu posso brigar, porque você é meu pai e vai sempre me amar. É isso, é sinceridade. Mas porque às vezes você não encontra razão por que está acontecendo. Então você tem que perguntar por quê. Aí quando você pergunta por quê, que para aquilo, você não, porque você meu pai sempre vai me amar. Então com você eu posso fazer assim, eu posso me irritar, posso fazer o que eu quero. Posso explodir. É um desabafo. É um desabafo. E se o outro não entende? Se você não entende, então como é que você vai lidar com isso? Então, é assim, as coisas são bem simples. Às vezes a gente complica demais as coisas, né? As coisas são simples, mas a gente tem nosso ego ainda, tem nossas dificuldades que a gente vai trabalhando. E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a ver que as coisas são simples, não são difíceis. Não, o impacto, às vezes, eu me lembro que tinha, vamos dizer assim, uma grande perseguição, né? E a minha irmã, uma das minhas irmãs, falou, e eu fiquei calada. Aí ela olhou para mim. Quando ela olhou para mim, eu falei assim, tô pensando em tudo isso que você falou, porque eu tô tentando e não consegui entender por que eu respeito o modo de vocês serem e vocês não conseguem respeitar o meu modo de ser. Acabou a perseguição. Foi só isso. Foram só essas palavras, entendeu? Mas não falei com raiva, eu realmente falei, sabe, emitindo amor, que eu gostaria muito que elas compreendessem que precisavam me respeitar como eu as respeitava, né? E eu não sei, como o Sérgio falou, não foram só as palavras, foram meus sentimentos também. A partir daí não teve mais perseguição,
né? Não teve bate-boca, não teve eu sou assim, você quer assim. Porque o que acontece muitas vezes é que a gente tende a cobrar das pessoas uma postura que nós teríamos, não porque a gente até se ache melhor que o outro, não, porque a gente pensa diferente. E muitas vezes, na maior parte das vezes, a pessoa não faz, não é porque ela não quer. É porque ela não sabe, é porque ela não consegue. Mas o outro acha que aquele não está fazendo porque não quer. Então, quando você começa a entender que o outro muitas vezes não consegue ainda fazer daquela forma, ou tem o direito de ou tem o gostar direito de fazer coisa, de outro jeito, aí sim a gente começa a se entender. E aí vai baixar o nível da intransigência, do abrir mão da razão, né? E de viver em família. E você que está aí na sua casa, que tem sua família, pensa um pouco nisso. Às vezes não vale a pena, às vezes vale mais a pena a gente ficar quieto, fazer uma oração, deixar para um outro momento, quando a gente quer resolver ou conversar alguma coisa, chamar os nossos amigos espirituais em prece. Muitas vezes é hora de recuar, né? Vamos dar um passinho para trás e depois novamente a gente tenta. A gente está chegando no final, ainda faltam uns minutinhos aí, mas aí, como veio aqui, palavra, abrir mão, né, que a gente está falando, então... Pensei aqui algumas frases. Uma palavra gentil muda uma atitude agressiva. Isso está no texto que a gente leu. O verbo, ou seja, a palavra, faz-se luz ou fez-se luz. A doação é feita por uma simples palavra quando dita com sinceridade. E a palavra mais importante é o amor. Então, com essa ferramenta, eu deixo para vocês aí, Serginho, Glorinha, Jaque, se despedirem aí, fazerem suas considerações finais sobre o tema doação. E depois a gente vai para o encerramento. Já vou logo eu me apressando. Vai, Glória. Vai. Eu gostaria de deixar para vocês a minha doação, que é a doação de uma experiência bastante dura, que a gente precisa calar, fazer cara de paisagem e continuar. E toda vez que a gente for fazer uma doação, eu vou fazer trabalho voluntário. Vai ter gente boa, vai ter gente ruim, vai ter a quem você está servindo. Eu sirvo a Jesus. Então, eu estou sempre fazendo a minha doação, independente do que digam, do que façam, porque eu trabalho para Jesus. Que vocês também consigam fazer isso, tá bom? Um beijo. Queria deixar para a família Mapiana pensar um pouquinho o seguinte, né? A palavra-chave é o amor, né? Ou seja, o amor divino. E quando a gente não coloca ele no nosso coração, dentro da nossa família, aí a gente não consegue resolver nada. A gente sempre tem que tomar a iniciativa de ter a paciência, de ter a calma, tolerância, tentar entender o que está acontecendo em cada momento. Porque só assim a gente vai conseguir contornar as dificuldades que nós estamos verificando. As duas pessoas, quando estão no mesmo nível, né, de contrastes, eles nunca vão chegar num acordo. Né? Como minha mãe dizia, dois bicudos não se bicam, né? Então a gente tem que tentar sempre se acertar e botar no coração essa questão de doação e tentar doar para a nossa família o que de melhor nós temos. Okay? Eu deixo aqui a frase quando ela diz: entranhem-se da sabedoria que a doutrina cristã nos passou e verão como é fácil ser feliz. É fácil ser feliz, basta que a gente entenda, busque o conhecimento. E aí fica o convite, tem sempre um MAP pertinho de você. Você pode entrar no nosso site www.map.org.br, ver
todas as nossas festas, todos os nossos dias de cura, todos os nossos projetos, nossos cursos, em cada polo, onde fica cada polo, e também através da rádio. A gente está sempre presente, né? Às terças-feiras, às 16 horas, refletindo sobre um tema. Cada vez mais nós todos vamos aprendendo um pouquinho, vamos expandindo a consciência, vamos tentando e melhorando ser cada vez melhores. Obrigado, Serginho. Obrigado, Glorinha. Obrigado, Jaque. Obrigado a vocês, ouvintes e internautas. Até a próxima. Na próxima terça-feira estaremos juntos de novo. Fiquem na paz.